Nós vamos falar aqui sobre algo importantíssimo. É com este vídeo que nós vamos encerrar o nosso curso. Nós já dizemos isso. Para um elétron permanecer na sua órbita atômica, ele está sujeito a um conjunto muito complexo de normas, de regras, de disciplinas e de leis. E a sua permanência na órbita atômica vai depender desta obediência, vai depender dele fazer as coisas conforme estas regras. Qualquer violação a qualquer uma das regras produz consequências desastrosas. Consequências para o próprio elétron e consequência para o átomo todo. Ele compromete, se ele não obedecer essas normas, esses princípios, essas regras, essas leis, que nós chamamos de números quânticos, massa, carga elétrica, ele compromete o sistema da sua órbita e compromete o sistema do átomo. Por exemplo, cada órbita, e tem várias órbitas, tem uma energia diferente. Para o elétron existir numa certa órbita, ele tem que ter a energia daquela órbita, ou seja, a energia do seu sistema, do sistema da órbita. Quando o elétron adquire mais energia, ou quando ele não tem a energia suficiente, ele é expulso da órbita, através daquilo que os físicos chamam de salto quântico. Então, observe. Tem mais uma outra coisa também. Quando vem energia de fora para dentro do átomo, essa energia faz o elétron vibrar numa frequência maior, lá na sua respectiva órbita. Frequência maior, energia maior. Então, esta energia, ele dá o salto quântico, e quando ele volta para a órbita dele, ele tem que devolver esta energia em excesso. Essa energia tem que sair de fora do átomo. Ela entrou e tem que sair. O elétron só pode permanecer na sua órbita depois que devolver a energia em excesso. E se a gente continuar fornecendo mais energia ainda, o próprio elétron é expulso do átomo. Primeiro ele tem que devolver energia. E se ele continuar com uma energia maior, o próprio elétron é expulso, que nós chamamos de energia de ionização. Então o átomo se transforma num íon, negativo ou positivo. Então o próprio sistema do átomo é afetado. Outro exemplo, quando nós temos uma molécula, uma substância, que ela recebe energia térmica, essa energia térmica faz as moléculas vibrar, cada vez vibrar até se soltarem. Por exemplo, você tem água. A água é um aglomerado de moléculas fortemente unidas. A energia térmica faz essas moléculas vibrarem cada vez mais, até uma se desgarrar da outra e se transforma em vapor. Então, desequilibrou o sistema. Daí porque a física quântica é uma física do equilíbrio. Tudo no universo tem o equilíbrio estabelecido pelo seu respectivo sistema, inclusive você. Depois nós vamos ver o que é sistema na realidade humana. Tudo tem que estar sujeito a um equilíbrio conforme a energia do seu sistema. Se você não tem a energia do seu sistema, você produz desequilíbrio. E aí você é obrigado a pagar. Você sofre sanções, você sofre punição.
Não é vingança de ninguém. O próprio sistema impõe as suas regras. O universo inteiro funciona com base no equilíbrio. E é esse equilíbrio que cria harmonia. Por exemplo, a sua família é um sistema. Condomínio onde você mora é um sistema. A empresa onde você trabalha é um sistema. O relacionamento seu com a sua namorada é um sistema. A cidade onde você mora é um sistema. Você tem que ter a energia, ou seja, a vibração ajustada. Essa vibração que está ajustada à vibração do seu sistema. É isso que acontece com as partículas dentro do átomo. E aqui você tem que se lembrar do princípio da simetria. Aqui você tem que se lembrar do princípio da simetria. As leis que regem os objetos quânticos regem também a vida das pessoas. Olha só, nós vamos ver isso loguinho, loguinho. Através do equilíbrio, as leis quânticas atuam para que os seus projetos se concretizem, para que você tenha saúde plena, para que você seja feliz. Quando você está vibrando uma vibração do seu sistema, é grande a probabilidade de você ser bem-sucedido nos seus projetos. É grande a probabilidade de você encontrar sua felicidade aí. Você já viu falar em vibrações harmônicas, né? Está muito em voga aí, ressonâncias harmônicas. Existem cursos com esse nome, ressonância harmônica. É uma coisa muito divulgada, mas eu quero ficar aqui no campo científico, né? O que é uma vibração harmônica? Você pega um violão, na corda de um violão, corda de um violino, qualquer coisa. Aí você bate, o violão vibra, principalmente as mais grossas ali, a quinta, a sexta. Se você olhar, ela muda de comprimento de onda, ela vibra em diferentes comprimentos de onda, em diferentes frequências. Isso chama-se ondas harmônicas. Aí se você bater na sexta corda, a sexta corda vai ter diferentes vibrações. Se você bater na quarta corda, na terceira corda do violão, cada corda tem o seu conjunto de vibrações diferentes. Isso chama-se harmônicas. Então, cada sistema tem as suas vibrações harmônicas, que é um conjunto de vibrações. Um sistema tem mais harmônica, o outro tem menos harmônicas. São vibrações diferentes, né? Então, você está dentro de um sistema, por exemplo. Você tem uma família. Existe um conjunto de vibrações psíquicas. Se trata aqui de vibrações espirituais, vibrações intelectuais, vibrações emocionais. Nas relações da sua família, por exemplo, existem diferentes vibrações, que são sentimentos diferentes, emoções diferentes que você pode assumir e que o sistema aceita. Agora, que são as harmônicas do sistema, são as harmônicas do sistema da sua família. As harmônicas do sistema do seu trabalho e por aí afora. Agora, tem frequências, ou seja, tem emoções, tem sentimentos, tem comportamentos que você não pode ter, porque elas não são as harmônicas do seu sistema. Então, vibrações harmônicas são isso, são as vibrações suas conforme que estão em harmonia com o seu sistema. Então, quando um sistema tem muitas harmônicas, você tem um grau de liberdade maior. Ele é mais democrático. Quando um sistema tem poucas harmônicas, isso significa que você não pode ter muitas vibrações diferentes. O grau de liberdade é menor. Um sistema, por exemplo, que tem muitas harmônicas demais,
Vibrações demais significa que você pode ter diferentes comportamentos sem afetar o sistema. Só que este sistema não tem identidade. Fica uma coisa anárquica. Todo sistema tem que ter as suas vibrações harmônicas. E não é qualquer comportamento que serve. Então, alguns exemplos de sistemas que eu já falei, né? Relacionamento é um sistema, família, empresa é um sistema, uma instituição é um sistema, governo estadual, municipal, federal é um sistema, uma cidade é um sistema, uma floresta é um sistema, o organismo é um sistema, um órgão, um fígado, o coração é um sistema. Você percebeu? E esses sistemas têm as suas vibrações. E as vibrações harmônicas, que representa a saúde do organismo. Você representa a paz de uma cidade. As ondas, as vibrações harmônicas de uma cidade representam a paz, o progresso. Então, quando há o equilíbrio, os sistemas funcionam com harmonia. Vamos pegar, por exemplo, o rim. Né? O rim tem um conjunto de vibração, aqui no campo da saúde, no campo da terapia. O rim, o coração, cada órgão tem os seus sistemas de harmônicas. Nós falamos muito isso no curso de epigenética quântica que eu ministro só para processo de cura. Quando você tem nutrientes adequados, quando você tem emoções adequadas, um sistema de vida adequado, você está assegurando que os seus órgãos vibrem conforme as suas harmônicas. Ou seja, tem saúde. Agora, quando você tem alimentos tóxicos, hábitos agressivos, pensamentos pesados, isso impede dos seus órgãos vibrarem conforme as suas harmônicas. Elas vão vibrar com vibrações que não pertencem às suas harmônicas, então você não vai ter saúde, vai ter desequilíbrio. Equilíbrio, saúde. Desequilíbrio, doença. Isso aí vale para as relações também. Infidelidade, por exemplo. Você tem uma relação entre homem e mulher. Alguém arranja um amante. Ora, vai ter vibrações que o sistema não aceita. Vai dar desequilíbrio, vai dar encrenca e vai dar separação. E por aí afora. Quando há equilíbrio, os sistemas funcionam com harmonia. E dentro desse sistema, os desejos das pessoas se concretizam. Isso é importante. As necessidades das pessoas, dos componentes dos sistemas, são naturalmente atendidas. O próprio sistema se encarrega disso. Você não precisa rezar. É um pouco pesado isso para você. Não precisa nem pagar dízimo. Você não precisa ir na missa. Não precisa ir num culto. Não precisa ir num espiritismo. O próprio sistema se encarrega de lhe dar todas as condições para que o seu projeto se concretize. O universo foi projetado assim. Pesado, né? Nós que estamos aí acostumados com a ideia de quanto mais eu rezar, mais Deus cuida de mim. Isso não funciona assim. Coisa importante, a harmonia dos sistemas é a felicidade dos seus componentes. Quando nós falamos em ondas harmônicas, estas vibrações estão ajustadas para assegurar a felicidade dos componentes, o bem-estar, a saúde. Quem é que fez isso? O princípio antrópico forte, que um bocado de gente chama de Deus. O equilíbrio de um sistema está ajustado com vibrações para que o indivíduo seja feliz.
viva em abundância, tenha saúde e viva em paz. Trata-se de uma teologia natural, sem precisar de padres, pastores, sem precisar de reza, de missa, sem precisar de Bíblia. Se você tem isso tudo, não atrapalha, se a coisa não é desgringolada. Não atrapalha se o pastor não é um ladrão de dízimo, que tem um monte de roubo de dízimo aí, né? Isso é aquilo que nós agravamos aqui num outro vídeo, uma física da providência. O equilíbrio é a harmonia do sistema. O que vale não é o indivíduo, o que vale é o sistema. Porque quando o sistema funciona bem, o indivíduo é feliz. No fim, a meta é sempre o indivíduo. As leis quânticas não distinguem individualidades. As leis quânticas estão ajustadas para o sistema funcionar, para o conjunto funcionar, para a coletividade funcionar. E quando isso acontece, todos os indivíduos são felizes. Massa, né? O indivíduo vale pelas relações que ele tem com o seu sistema. Relações boas, indivíduo feliz. Relações ruins, indivíduo infeliz. O mérito de um indivíduo é o que ele faz pelo seu sistema. Porque ao fazer pelo seu sistema, ele está fazendo por si próprio. Isso é teologia natural. Vai no Google, ponha lá teologia natural, que é uma física da providência. Aqui tem algo da doutrina do barbudão porreta, que viveu há 2000 anos numa tal de Galileia. Esse barbudão porreta ensinava isso. Isso aqui, então, nós temos que lembrar o que acontece com o elétron dentro do átomo. Se você está tendo ideias de adquirir alguma coisa ilícita, ideia de corrupção, de se apoderar de algo indevidamente, lembra-se do que acontece com o elétron dentro do átomo. Ele tem que devolver a energia para fora do átomo. E se ele não fizer isso, ele próprio é expulso através daquilo que nós chamamos de energia de ionização. Tudo que é adquirido ilicitamente provoca o desequilíbrio do sistema. Que tipo de desequilíbrio na vida real? Quando eu não ajo licitamente no meu relacionamento amoroso, quando eu não ajo conforme o relacionamento com a minha família, quando eu não sou um bom pai, quando eu não sou um bom patrão, quando eu não sou um bom empregado, quando eu não sou um bom cidadão, o que acontece? Que tipo de desequilíbrio, né? Então, o que provoca desequilíbrio? Eu vou falar só algumas coisas aqui. Fraude, suborno, falsidade, desonestidade, roubo, chantagem, plágio, salário injusto para o empregado, serviço injusto para o patrão, tributo injusto, tributo sonegado, etc. Nutrição tóxica. Tudo isso produz desequilíbrio do sistema. Tanto a realidade quântica quanto a realidade humana são regidas por uma física do equilíbrio. São regidas por controles de equilíbrio. Por exemplo, a vida da gente é controlada por medidas e valores. É controlada, a nossa atividade, a nossa vida é controlada por normas e regulamentos, por limites e concessões, por liberdades e restrições, por condições e contextos. Isso tudo é uma física do equilíbrio.
E isso precisa ser obedecido como o elétron faz. Olha só, isto é importante. Sempre haverá desequilíbrio onde existir pouca fartura e muita miséria. Trata-se de uma economia perversa. Onde existir poucos ricos e muitos pobres, trata-se de um governo ruim. Onde existir poucas pessoas saudáveis e muitas pessoas doentes, trata de um sistema de saúde ruim. Onde existir muitos doutos, aliás, poucos doutos e muitos ignorantes, trata-se de um sistema educacional ruim. Onde existir poucas pessoas felizes e muitas pessoas infelizes, trata-se de uma espiritualidade ruim. Tudo isso caracteriza desequilíbrio do sistema. Faça uma reflexão. Vê onde você vive hoje. Vê como o mundo está fora do equilíbrio hoje. Quando nós temos um elétron que não obedece às regras do sistema atômico, ele é expulso da sua órbita através do salto quântico. Ele é expulso do próprio átomo através da energia de ionização. As moléculas se separam através da energia térmica da mudança de estado. Quando o equilíbrio é violado, atuam medidas corretivas. Agora mesmo, essas coisas ruins que possam estar acontecendo com a sua vida são medidas tomadas pelo universo porque você próprio desequilibrou o teu sistema. Não é pecado. Pecado não existe em física quântica. Porque sempre é o próprio componente que desequilibra o sistema. O próprio sistema reequilibra. E a gente pensa que é punição, mas é reequilíbrio. Não precisa de um executor. Não precisa de um Deus que pune. O próprio sistema é Deus. Ele já produz o equilíbrio, que são as correções. O próprio sistema se encarrega disso. Tudo que produz falta, o excesso, desequilibra o sistema. A física do equilíbrio é a justiça quântica. Quando um sistema está em equilíbrio, ali tem justiça. Quando ele está em desequilíbrio, ali tem injustiça. Agora vem aquilo. O que você faz para o seu sistema, você faz para você próprio. Se você agride ou rouba o seu sistema, você agride e rouba a sua própria vida. Dentro da justiça quântica, a própria pessoa pode ser a sua bênção ou a sua maldição. Isso elimina a ideia de pecado, algo que nós fizemos de errado e agora Deus nos pune. Isso instaura uma religião nova, sem pecado. A ideia de evolução, conforme a reencarnação existe para ir corrigindo rotas, naturalmente. Eu não sou reencarnacionista. Mas o princípio da reencarnação, você renasce, para ir consertando as coisas, o próprio sistema está equilibrando, que é o karma. Quando você paga o teu karma, o equilíbrio está restaurado naturalmente, o próprio sistema segura isso. Esse aspecto aí é muito parecido a uma semelhança entre reencarnação e física quântica. A física do equilíbrio é a necessidade do cumprimento do karma. Sempre que alguém é explorado, isso significa energia roubada desse alguém. Que tipo de exploração? Vamos para a realidade humana. Como é que nós podemos explorar alguém? Como é que nós podemos roubar alguém? Através do trabalho. Quando não remuneramos com justiça os nossos empregados, nós estamos roubando energia do universo, energia do sistema. Quando nós usamos o nosso intelecto, a nossa inteligência, a nossa sabedoria para roubar alguém,
para fraudar um sistema. Nós estamos roubando energia do sistema. Quando nós usamos o nosso poder político para fins impróprios, nós estamos roubando energia do sistema. Eu posso usar minha inteligência para escravizar pessoa ou pessoas. Eu estou roubando energia do universo. E toda energia roubada do sistema tem que ser devolvida para o universo. Lembra-se do elétron dentro do átomo. Cedo ou tarde, eu vou ter que devolver esta energia para o universo. Às vezes, lá no final da minha vida, uma energia que eu roubei no início da minha vida. Eu posso devolver na mesma moeda ou em outras moedas diferentes. Formas de devolução. Olha só que riqueza que é a física quântica, né? A ideia de justiça quântica. Eu posso, por exemplo, sofrer uma falência agora. Pode ser que eu esteja devolvendo energia roubada através da falência financeira. Eu posso estar sofrendo dissensões, conflitos e briga. E pode ser que através disso eu esteja devolvendo energia roubada, que eu roubei. Eu posso estar tendo prejuízos com alguma coisa, posso estar devolvendo energia roubada através desta forma. Posso estar sendo abandonado, alguém pode estar me desprezando, eu posso estar agora sofrendo de solidão. Pode ser que isso seja uma energia roubada, que eu fraudei numa relação amorosa ou uma relação de amizade no passado. Posso estar sofrendo doenças, sofrendo tragédias. Existem casos que é burrice nossa, não tem nada a ver com coisas roubadas. Mas pode ser que isso ajuda a nós compreender a vida. A física quântica ajuda você a ser um analista da sua própria vida, a compreender as coisas. Lembra-se, né? A física quântica é uma física da compreensão. Então nós caímos na ideia do que é o bem e do que é o mal na física quântica. De cara já, não existe nem o bem e não existe nem o mal na realidade quântica. Bem e mal com essa ideia religiosa que nós temos. Existem apenas equilíbrio e desequilíbrio. O equilíbrio é o bem. O desequilíbrio é o mal. O desequilíbrio é o diabo. O bem é igual ao equilíbrio, que é igual à harmonia, que é igual à felicidade. O mal é igual a desequilíbrio, que é igual à desarmonia, que é igual à infelicidade. As leis quânticas estão a serviço de qualquer um. Não interessa se você acha que a pessoa é bem ou mal, é do bem ou é do mal. Qualquer um que faz as lições quânticas pode usar os princípios quânticos. Basta se capacitar. Aqui agora é pesado, hein? Deus não ama e nem pune as pessoas. 2 pontos. As suas próprias leis fazem isso por ele. Deus não ama e não pune as pessoas. A pessoa se ama ou se pune a si própria através do que ela faz para o seu sistema. Vou repetir. Você pode ser a sua bênção ou a sua maldição. Você decide.